cada dia mais alto, para cima, sempre. Então hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã serei muito melhor do que hoje, se o caminho estiver certo, se você estiver praticando e cultivando a essência. Claro que existem algumas práticas que eu me dedico diariamente há décadas e uma delas, sem dúvida, é o Tai Chi interno, que eu comecei em 1986. Foi em 1986, certeza. E fui complementando, né? Potencializando esse cultivo através da alimentação correta, da postura correta e foco, determinação e muita disciplina. Mas para que você consiga encontrar o que você busca, você tem que estar determinado, você tem que colocar isso em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo, acima de tudo. Se você não tiver esse voto, se você não tiver essa determinação, não vai ter a nota precisa para conseguir realizar. Por isso Gautama se recolheu 40 dias e depois de 40 dias ele retornou ao mundo como ser realizado. Então 40 dias é fundamental nos processos. Nós estamos vivendo uma quarentena. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo de, em 40 dias, nos transformarmos no que devemos ser. Vamos colocar em outra palavra? Ikigai. A palavra Ikigai, que é viver em consonância do que você é com o que você faz. Então tivemos e estamos tendo aí numa prorrogação desses 40 dias para você encontrar o seu Ikigai e quando retornar ao mundo viver em consonância do que você é com o que você faz. No canal do Vida Ikigai já somos 399 Ikigai-ka. Então são 399 pessoas que selaram o voto de encontrarem, de realizarem o seu Ikigai. Olha que fantástico. Então somos, pelo menos, que eu saiba, deve ter outros Ikigai-ka no Japão, porque Ikigai está relacionado ao espírito japonês. Então eu acredito que os japoneses, em sua maioria, já vivam o seu Ikigai, mas aqui no Brasil somos já 399 praticantes da Vida Ikigai que estão lá no canal do Vida Ikigai para encontrarem o seu Ikigai e estão de voto selado. São um Ikigai-ka. 399 pessoas são muitas pessoas. 100 pessoas e você já muda. 100 pessoas você já muda a ação no mundo. Você conhece a lei do centésimo macaco? Então é assim. Teve um momento que jogavam-se batatas lavadas para os macacos comerem, tá? E acontece que essa batata molhada, ela pegava terra, mas uma macaca descobriu que se ela lavasse a batata, ela comeria a batata sem terra. E aí ela começou a lavar a batata. Quando o 100º macaco começou a lavar a batata para tirar a terra e poder comer melhor, os macacos que viviam numa outra ilha começaram a ter o mesmo comportamento. Isso significa
que o 100º macaco foi o número suficiente de consciências fazendo e praticando a mesma ação, que é o número que timbra, né, ao nível de consciência para gerar comportamento em todos da espécie. Então, se nós somos 100 Ikigai-ka, já temos esse timbre. Mas nesse momento estamos às portas de virar para 400 Ikigai-ka. Então significa que são 4 vezes, né, 100 pessoas cultivando o Ikigai-ka. Então isso já está timbrado na consciência, não só do brasileiro, mas também do mundo. Do mundo. Se bem que, como os japoneses já são todos, né? Vamos dizer, um país todo já cultivando, então isso já está mais do que timbrado no inconsciente coletivo da humanidade. Talvez por isso eu tenha despertado, porque o momento que eu busquei a consonância do que eu era com o que eu fazia, sem ter a menor ideia, né, de como eu verbalizaria isso, ou que existia até uma palavra que define esse espírito, que era a força motriz da minha busca. Então eu acho que nesse momento, quando eu fiz isso, eu entrei em sintonia e acabei chegando onde nós estamos agora, neste Ichigo Ichie, que é um dos 5 preceitos da vida Ikigai, que é estar presente no momento aqui e agora. Então, ontem, às 22 horas, né, no programa do Em Guarda, com o Márcio Silvio, nós fizemos um Ichigo Ichie, né, um bate-volta dentro da arte marcial chinesa e com o espírito da espada chinesa, que é o Taiji Chen, e eu fico timbrando, né, porque eu ainda estou aperfeiçoando a pronúncia em chinês, né, porque minha meta agora é falar um chinês sem sotaque. E para você conseguir isso, você tem que ouvir muito, muito, muito os chineses falando normalmente, né? Para o seu ouvido começar a receber esse som, você mantendo a atenção, esse som vai entrando, vai excitando os seus neurônios, que é um estímulo neurológico. A partir do momento que essa parte, né, esse eixo, né, esse feixe de neurônios se estabilizam e são excitados, então você começa a perceber o som, começa a ouvir, e a partir daí você começa a falar, que é o segundo passo, porque quem não ouve não fala, ok? Então, fechando esse adendo, então vamos lá, foi uma entrevista muito leve, foi muito agradável, nós passamos 30 minutos, né, no ar, porque estava sendo tudo gravado, foi ao ar ontem, às 22 horas, na TV Osasco, tá? Então você vai lá na TV Osasco, é muito simples, tvosasco.com.br, aí você vai lá, programação, aí você pega Em Guarda, e aí você vai ver o programa que foi ao ar ontem, num bate-volta muito agradável. Eu sou muito agradecida ao convite do Shifu, né? Porque ele é praticante de arte marcial chinesa. Nós conversamos nos bastidores e ele falou que ele pratica há décadas, né? O Tonglong, que é o louva-a-Deus. E deu para perceber que ele tem traços assim de cultivo espiritual, com muita sinceridade do coração, né? E aí tudo isso vai conspirando e acabamos nos encontrando no Em Guarda pela primeira vez. Embora pertençamos ao mesmo mundo já há décadas, né? Mas olha, muito obrigada pelo convite, prazer em conhecê-lo, Márcio. Shifu, Márcio, e tamo junto, né? Tamo junto, sempre, sempre, né? Porque
o mesmo coração, né? O mesmo coração, ele é unido pelo fio invisível do tal. E isso é que está unindo os Ikigai-ka, que estão chegando cada vez mais, todo dia, sempre tem mais um, tem mais dois, tem mais quatro. E o fio invisível do tal está nos unindo através do sistema que nós temos hoje, né? Que facilita tudo. Então, observe esse mala, né? Olha aqui. Tá vendo? Um mala. Então, esse mala é uma transmissão do tal, se você entender. Por quê? Porque cada conta é uma pessoa. E essas pessoas estão unidas por um mesmo fio que tem a sua origem em Deus, no céu original. Então observa que todo mala tem uma ponta, não é isso? Então essa ponta representa Deus. E Deus é o fio invisível que une todas elas, mas elas partem de Deus e voltam para Deus. Então quando você usa o mala como um terço, né? Equivalente no que nós conhecemos, é o terço, que é um cordão de oração. Você está, na verdade, timbrando alguma coisa que é importante para você. Então você pode usar o Om, que é o corpo sonoro de Deus, e quando você terminar a volta, você timbrou esse som, né? Essa vibração em você mesmo, ecoou em você por inteiro o corpo sonoro de Deus. Então você se resgatou através da frequência. E o mala, ele é múltiplo de 8. Ou, se ele for um cordão que se pendura no pescoço, então ele é 108 contas que estão relacionadas às 108 virtudes do Buda. Então, para ser um Buda, tem que ter 108 virtudes manifesta na sua ação. Eu posso te adiantar 5 virtudes, tá? Que é a justiça, que é a força que dissolve o conflito entre os opostos. Respeito, né, que vai ensinar você o que significa respeito. Então, se uma lixeira ela abre de determinada maneira, você usando e aceitando a forma como ela tem que ser usada, você está manifestando a virtude do respeito. Agora, se você tirar a tampa para jogar as coisas e deixar a tampa de um outro lado, então essa é uma ação desrespeitosa. Então, respeito significa usar as coisas para as quais elas existem. Então, uma faca é para cortar, um nunchaku é para impactar e uma espada é para eliminar, tá? Eliminar. A espada, ela tem fio, mas a energia que sai da espada é a energia, é a luz, a força da justiça. Ela já é forjada com metal. E metal é a manifestação última da força, do elemento da justiça nesse mundo. Então a espada já tem dentro de si, através do material pelo qual ela é forjada para se manifestar, ela já tem a essência da justiça. Então quando ela se manifesta nesse mundo, a luz, a força da justiça dissolve o conflito. Olha que profundo. Então nós também temos a benevolência, né? A árvore, ela é benevolente porque ela dá sombra, ela dá alimento, ela renova o ar e ela ensina você a receber. Por quê? Porque se você não cultivar a árvore, se você não cuidar bem dela, você não vai ter árvore, não vai ter sombra, não vai poder se refrescar do sol e também não vai ter alimento. Então, a benevolência significa que é uma via de mão dupla. Você recebe, mas você também tem que doar. Você tem que fazer alguma coisa em prol do que você recebeu, porque também se você não cultiva ela, ela também morre. Então, veja que é um cordão, né? Um cordão que envolve ambos, né? Você e a árvore. Isso é benevolência, que é uma
das 5 virtudes. Também temos a virtude da fé. Então, o que é fé? Fé é você ter acesso à verdade, e uma vez que você encontrou a verdade, então não há mentira ou superstição que possa envolver você. Então, fé é crença na verdade, porque se você não conhece a verdade, você vive de superstição. Então, superstição, o que que é? Ah, eu não posso passar embaixo da escada porque dá azar. Ah, me disseram que leite com manga mata. Então, tudo isso são falsas crenças. Então, isso é viver em superstição. Então, quando você desconhece a verdade do tal, você pode estar vivendo uma verdade relativa que vai te levar a uma verdade supersticiosa, ok? E junto com isso, tem que ter o quê? A 5ª virtude, que é a sabedoria. Então, sabedoria está ligada, né, ao conhecimento, que te leva à ação correta, ok? Porque se você não tem sabedoria, então você está vivendo em estado de ignorância. E estado de ignorância vai te levar à ação errada, ação não adequada. E quando você vive a ação não adequada, o que acontece? O resultado não é o esperado. Porque se a ação está correta, o resultado é uma contingência. Então, ele não vai te surpreender. Então, mais vale o caminho do que a chegada. Ok? Então, vamos nos manter firmes, né? Vamos praticar e cultivar a essência. Se você tem essa determinação e tem esse espírito, então você é um Ikigai-ka. Então, una-se a nós para que nós possamos conhecer você, né? Conhecer o seu rosto, saber o seu nome e qual é o seu momento de vida agora para poder oferecer para você o que é importante para você nesse seu momento de vida. Porque não existe práticas coletivas, as pessoas são pessoais. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo de início, né? As pessoas não são iguais, elas estão em momentos diferentes. Então, o treinamento da via espiritual, ele tem que ser personificado, ele tem que ser pessoal, tá? E é para isso que nós estamos online 24 horas por dia, ok? Então, qualquer coisa, você, através do Vida Ikigai... Ah, mas como é o canal da Vida Ikigai? É Velze Moreski. Então, é Velze Moreski no YouTube, é Velze Moreski no Facebook e é Velze Moreski no Instagram, ok? Então, Matanê. Até breve.